aprendizado para a redenção. O lar terreno é a antecâmara do lar divino, quando lhe aproveitamos as bênçãos do trabalho santificante, porque, na realidade, se o martelo e o buril são os elementos que aprimoram a pedra, a dor e o serviço são as forças que nos aperfeiçoam a alma. Trabalhar e sofrer são talvez os maiores bens que nossa alma pode recolher nos pedregulhos da terra. Toda dor é renascimento, toda renúncia é elevação e toda morte é ressurreição na verdade. O tesouro divino não se empobrece e, para Deus, os filhos mais ricos são aqueles que canalizaram os recursos do serviço a bem de todos, sem cristalizarem a fortuna amoedada nos cofres de ferro, que às vezes, cedo se convertem nos fantasmas de angústia além do sepulcro. Aqui, entendemos, com clareza mais ampla, o caminho da eternidade. Mais vale semear rosas entre espinhos para a colheita do futuro, que nos inebriarmos no presente, com as rosas efêmeras dos enganos terrestres, preparando a seara de espinhos na direção do porvir. Não percamos o dia para que o tempo não nos desconheça. A dificuldade é nossa benção. Amemos, trabalhando nas sombras de hoje, a fim de que possamos penetrar em companhia do amor, na divina luz do amanhã. No lar. Emanuel. Não ouvides que teu filho, sendo a materialização de teu sonho, é também tua obra na terra. Às vezes é um lírio que plantaste no tempo, contudo, na maioria das ocasiões, é um fragmento de mármore que deixaste à distância. Flor que te pode encorajar ou pedra que te pode ferir. Recebe-o, pois, como quem encontra a oportunidade mais santa de trabalho no mundo. Não lhe abandones o espírito à liberdade absoluta, para que se não perca ao longo da estrada, e nem cometas a loucura de encarcerá-lo em teus pontos de vista, para que o teu exclusivismo não lhe desfigure as qualidades inatas para o infinito bem. Ajuda-o, acima de tudo, a crescer para o ideal superior, assim como auxilias a árvore nascente, em ímpeto ascensional para a luz. Livro das deformidades mentais, tanto quanto proteges o vegetal proveitoso contra a invasão da erva sufocante. Ser pai é ser colaborador efetivo de Deus, na criação. Receber um filho é deter entre os homens o mais sagrado depósito. Não desertes, assim, da abnegação em que deves empenhar todas as forças peculiares à própria vida, a fim de que o rebento de tuas aspirações humanas se faça legítimo sucessor dos teus mais íntimos anseios de elevação. O lar, na terra, ainda é o ponto de convergência do passado. Dentro dele, entre as quatro paredes que lhe constituem a expressão no espaço, recebemos todos os serviços que o tempo nos impõe, habilitando-nos ao título de cidadãos do mundo. Exercitemos, desse modo, o amor e o serviço, a humildade e o devotamento, no templo familiar, à frente de nossos amigos ou adversários do pretérito transformados hoje em nossos parentes ou em nossos filhos, e estaremos alcançando nos problemas da eternidade a mais alta e a mais sublime equação. No correio do coração. Isabel. Minha querida filha, Deus nos abençoe. Não se sinta esquecida por sua mãe na viagem dolorosa. Mãe, também, sinto as penas que lhe sangram o coração e, mais acordada para a vida, em razão do milagre da morte, mais me doem suas feridas, suas amarguras, suas provações. Ainda assim, louvemos o sofrimento que se fez nosso aguilhão de todos os dias. É por ele que alvejamos o tecido de nossa alma, a fim de vestir, mais tarde, aquela túnica de felicidade na festa nupcial da comunhão com Jesus. Até lá, é preciso padecer e agradecer, chorar e sorrir, trabalhar e esquecer, acolhendo os transes da existência por dádivas do céu e desculpando a existência escura da terra, pela claridade que as suas lutas acerbas inflamam, em nós. De tudo o que vi no mundo, de tudo o que conheci entre os homens, só mesmo a fé e o serviço, a prova e o sofrimento, se revestem de justo valor. Enquanto na carne, sobram enganos ao coração. Procuramos equilíbrio nas ilusões da vida material, como se essas ilusões não passassem. Buscamos satisfação e reconforto, segundo as convenções humanas, como se essas convencões representassem realidades. Idealizamos a construção de um paraíso de amor com os nossos afetos, como se fossem laços não pertencessem a Deus. E, por isso, quando a ventania da experiência ruge sobre nós, raramente nos sustentamos de pé, a fim de prosseguir na subida para o melhor. Mais feliz que eu mesma, apesar das aflições que me devastaram na terra, você tem visto a tempestade de perto,
sabendo dignamente atravessá-la. Não perca sua coragem e sua confiança, sua submissão ao céu e sua paciência de cada dia. A fé viva é uma lâmpada que não se apaga quando sabemos oferecer-lhe o combustível de nossa humildade, perante o Senhor. Não tema, diante dos obstáculos. Lembre-se da transitoriedade de tudo. Nosso lar, que era um ninho, nossas afeições que eram ases de alegria, nossos projetos que eram alimento da alma e nossas realizações domésticas que pareciam verdades inamovíveis também passaram. Eu, às vezes, penso que a reencarnação dos seres que se amam, em abençoados grupos familiares, é semelhante à breve reunião de viajores num recanto pacífico da praia. Por algum tempo, é possível a continuidade da comunhão de vistas e esperanças naqueles que se entrelaçam, mas, logo após, o mar que nos deve exercitar as forças, em ondas fortes, se incumbe de separar temporariamente os que se harmonizam uns com os outros, a fim de que a romagem de aprendizado alcance os seus fins, no fortalecimento do espírito. Graças a Jesus, você tem vencido galhardamente os choques e as surpresas da travessa laboriosa. E esteja certa de que, enquanto suas mãos estiverem acariciando a cruz que o Senhor nos concede, por valioso salva-vidas, no oceano irado das provações, sua viagem continuará sempre iluminada pelo sol bendito da divina proteção a conduzi-la até o porto seguro da paz definitiva, em que abnegados amigos a esperam, solícitos e amorosos. E guarde igualmente a convicção de que estamos ao seu lado, auxiliando em todos os lances difíceis, para que a vejamos, enfim, afortunada e vitoriosa. Minha filha, por mais inquietantes sejam os tropeços, não desanime, recordando que mais tem Deus a nos dar. O celeste amor não se empobrece. Quanto mais buscamos das mãos de nosso Pai, maiores suprimentos nos reserva Ele as nossas necessidades. Descanse, atenda a saúde e continuemos dando o melhor de nós mesmos na plantação do bem. A dor é senda para a alegria. O pranto é a preparação do sorriso. A saudade é a esperança que sofre. Tomemos Jesus por nosso condutor infalível e avancemos. Distribua minhas lembranças com todos os nossos e, conchegando você ao meu coração, peço-lhe guardar, como sempre, todo o carinho, todo o reconhecimento e todo o amor de sua mãe. O berço. Antônio Francisco da Costa e Silva. Em êxtase, contemplo os sóis em bando, Arquituro, Aldebarã, Sírios, Antares, e o caminho onde os anjos tutelares passam ébrios de júbilo, cantando. Bebo a vida mortal em que me expando, nos perfumes e cores de outros ares. Surgem novos impérios estelares, na glória do universo, fulgurando. Mas ouve, mãe, em pleno lar celeste, recordo o berço humilde que me deste, ao pranto de alegria em que me inundo. Muito mais que na luz do imenso espaço pulsa, no imenso amor de teu regaço, o próprio coração de Deus no mundo. O Evangelho e a mulher. Emmanuel. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo. Efésios 5:28. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas do que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam, na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época, nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para essas esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil.
Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando ao homem, na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e, como criatura de Deus, igual a ele. O genro neto. Toda sogra que há na vida, no caminho meu ou teu, será sempre mãe querida ou outra mãe que o céu nos deu. Deus recomenda isso em paz, se hoje estás na oposição. Mais tarde, concordarás na lei da reencarnação. Guarda esta simples verdade, das lições de mais valor: Deus criou a humanidade para a vitória do amor. Se não crês no que te digo, se estimas lutas no lar, escuta, meu caro amigo, a história que vou contar. Sogra, não. Nem à custa de madraca. Gritava em Otátão de albergaria, só de encontrarem a bela, tenho azia, o que sinto se vejo jararaca. Se a sogra vinha em casa, discutia, xingava o perdigueiro, puna a faca. Mas, certa vez, Tatão, caçando paca, teve ataque e morreu no mesmo dia. Desencanado, em trevas, quis mais prova e renasceu da esposa, moça nova, em novo lar no sítio da Cancela. Hoje, só quer vovó, o dia inteiro, é um menino gorducho e beijoqueiro, no colo carinhoso de Nha Bela. Cornélio Pires. Oração à mulher. Meme. Missionária da vida. Ampara o homem para o homem te ampare. Não te corrompas no prazer e nem te mergulhes no vício. A felicidade da terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. Mãe, se o anjo do lar. Esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, ilumina o caminho. Enfermeira, compadece-te. Fonte sublime, se as feras do mal te poluírem as águas, imita a corrente cristalina que, no serviço infatigável a todos, expulsa do próprio seio a lama que lhe atiram. Por mais que te aflijam as dificuldades, não te entregues à tristeza ou ao desânimo. Lembre os órfãos, os doentes, os velhos e os desvalidos da estrada, que esperam por teus braços, e sorri com serenidade para a luta. Deixa que o trabalho tanja as cordas celestes do teu sentimento para que não falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Teu coração é uma estrela encarcerada. Não lhe apaga a luz, para que o amor resplandeça sobre as trevas. Eleva-te, elevando-nos. Não te esqueças de que trazes nas mãos a chave da vida, porque a chave da vida é a glória de Deus. Oração das Mães. Meme. Senhor, abriste meu próprio seio e confiaste-me os filhos do teu amor. Não me deixes sozinha na estrada a percorrer. Nas horas de alegria, dá-me temperança. Nos dias de sofrimento, sê minha força. Ajuda-me a governar o coração para que meu sentimento não mutile as asas dos anjos tenros que me deste e adoça meu raciocínio para que a minha devoção afetiva não converta em severidade arrasadora. Defende-me contra o egoísmo para que a minha tenura não transforme em prisão daqueles que asilaste em meus braços. Ensina-me a corrigir amando, para que eu não possa trair o mandato de abnegação que depuseste em meu espírito. Nos minutos difíceis, inclina-me a renúncia com que devo iluminar o trilho daqueles que me cercam. Senhor, auxilia-me a tudo dar sem nada receber. Mostra-me os horizontes eternos de tua graça, para que os desejos da carne não me encarcerem nas sombras. Pai, sou também tua filha. Guia-me nos caminhos escuros, a fim de que saiba conduzir ao infinito bem os promissores rebentos de tua glória. Senhor, não me desampares. Quando a tua sabedoria exigir o depósito de bênçãos com que me adornaste a estrada por empréstimo sublime, dá-me o necessário desapego para que eu te restitua as joias vivas do meu coração, com serenidade e alegria, e quando a vida me impuser em teu nome, o desprendimento e a solidão, reaquece minha alma o calor do teu caminho celeste para que eu venere a tua vontade para sempre. Assim seja. Oração de Mãe. H. Deus de infinita bondade. Puseste astros no céu e colocaste flores na haste agressiva. A mim deste os filhos e, com os filhos, me deste o amor diferente, que me rasga as entranhas, como se eu fosse roseira espinhosa, que mandaste carregar uma estrela. Aceitaste minha fragilidade a teu serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixes transportar, sozinha,
um tesouro assim tão grande. Dá-me forças, para que te compreenda os desígnios, guia-me o entendimento, para que a minha dedicação não se faça egoísmo, guarda-me em teus braços eternos, para que o meu sofrimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães, com o carinho que me insuflas no trato daqueles de que enriqueceste minha alma. Faze-me reconhecer que os rebentos de minha ternura são depósitos de tua bondade, consciências livres, que devo encaminhar para a tua vontade e não para os meus caprichos. Inspira-me humildade para que não se tresmalhem no orgulho por minha causa. Concede-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha precipitá-los na indolência. Auxilia-me a querê-los sem paixão e a servi-los sem apego. Esclarece-me para que eu ame a todos eles com devotamento igual. No entanto, Senhor, permite-me inclinar o coração, em teu nome, por sentinela de tua bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes. Que eu me veja contente e grata se me puderem oferecer mínima parcela de ventura, e que me sinta igualmente reconhecida se, para afagá-los, for impelida a seguir nos caminhos do tempo, sobre longos calvários de aflição. E, no dia em que me caiba entregá-los aos compromissos que lhes reservaste, ou a restituí-los às tuas mãos, daqui, ainda mesmo por entre lágrimas, possa eu dizer-te, em oração, com a obediência da excelsa Mãe de Jesus, Senhor, eis aqui tua serva. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Oração do lar. Memei. Mãezinha querida. Sei que hoje serás reverenciada, com todas as mães, em palácios festivos. Tribunas luminosas serão erguidas para elogios públicos. Entretanto, ansiava reencontrar-te, no templo do lar, que sustentaste com sacrifícios mudos. Ouvi cânticos de profunda beleza, em louvor de teu nome, e atravessei larga fila de cartazes que te recordam na rua, mas venho rogar-te a canção de simplicidade e doçura com que me embalaste o berço. Árvore generosa, que me abrigaste o ninho de esperança, ensina-me como pudeste resistir às tempestades que te sacudiram os ramos. Estrela, que me clareaste os passos primeiros, entre as sombras do mundo, conta-me o que fizeste para brilhar sem fadiga, na longa noite do sofrimento. Escutei muitos mestres e folheei muitos livros, no entanto, nenhum deles me falou tão intensamente de Deus quanto a linguagem silenciosa dos teus beijos de ternura e as letras divinas a transparecerem, inexplicadas, dos calos de trabalho que te marcam as mãos. Associando-me às homenagens com que te honram lá fora, procuro inutilmente exprimir o amor que me inspiras e busco, em vão, externar reconhecimento e alegria, porque as palavras me desfalecem na boca. Quero proclamar que és a rainha de nossa casa e tento envolver-te a cabeça cansada com as flores de meu carinho. Contudo, vejo-te coroa de 4 grimas em forma de fios brancos e nada mais consigo dizer senão que sinto remorso, pensando nas dores e nas aflições que te dei. Sim, mãezinha. Há banquetes de regozijo que te esperam a melodia da bênção, mas desculpa se te rogo para ficares comigo no enternecimento do coração. Traze o pão pobre alvo que me davas na infância, guarda-me no teu colo e repete, de novo, para que eu possa aprender, Pai nosso, que estás no céu. Os óculos. Descuidada, a pequenita, face rosa de romã, revirava, buliçosa, os óculos da mamã. Vidro aos olhos, contemplando a região colorida, demonstrando-se assustada, exclama, surpreendida. Oh! Mamãe, tudo está negro, que enorme transformação. Parece que toda a casa está pintada a carvão. Muito aflita, retirando o vidro de cor escura, a pequenina observa mais tranquila, mais segura. Agora, sim. Tudo claro, o armário, a mesa, o jarrão. Que alívio, mamãe querida, ver as coisas tais quais são. Vês, filha? Diz-lhe a mãezinha, que buscava meditar, na vida, tudo depende do modo de analisar. Quem aplica aos próprios olhos o vidro do pessimismo, envolve-se em densas trevas, projetando-se no abismo. João de Deus. Página do carinho filial. Raimundinho. Sim, mãezinha, a dor é a nossa amiga aí, principalmente para as mães. A jornada terrena é testemunho de sacrifício. Muitas vezes, escuto-lhe as perguntas silenciosas e para responder a elas desejaria materializar o meu próprio coração, de modo a revelar-lhe o meu carinho. Entre nós dois, vivem agora, juntas,
A névoa da saudade e a luz da esperança. Meu afeto é sempre seu, a sua ternura é sempre minha, mas não nos esqueçamos da grande família humana, na qual nos integramos. Os necessitados e os sofredores são nossos irmãos mais próximos. Dividamos com eles o tesouro de nosso amor. O sofrimento dá-nos compreensão e a compreensão confere-nos crescimento espiritual. Reconhecemos, por isso, que a nossa família se encontra, hoje, em toda parte. Os filhos sem mãe e as mães angustiadas, os aflitos e os tristes, respiram em todos os lugares, contando com o nosso consolo e com as nossas mãos. Auxiliemos, assim, desassombradamente, amando e servindo, sem vacilação e sem receio. Dores e dificuldades são nossas portas de iluminação e enriquecimento, se soubermos abri-las com entendimento e boa vontade. Aceitemos nossas provas, por mais dolorosas e por mais rudes, como nossas beneméritas instrutoras, e cresceremos para o Senhor, através do cumprimento de nossos deveres, marchando, cada vez mais unidos, para a nossa comunhão integral. Páginas de saudade e ternura. Noemia. Minha querida filha. Deus abençoe a vocês todos, concedendo-lhes muita saúde, alegria e paz. Suas preces e pensamentos me buscam, na vida espiritual, como vivos apelos do coração. Nossas lágrimas de saudade se confundem. Morrer, minha filha, não é descansar, porque o amor, principalmente das mães, é sempre uma aflição permanente do espírito. Ainda não pude habituar-me à ideia de que nos separamos, no mundo, apesar de sentir-me amparada, incessantemente, por minha mãe e pelo carinho de seu pai. Quando você se encontra pensando, muitas vezes, sou atraída por suas meditações, e, em sua companhia, revejo nossos dias escuros e difíceis em minha viuvez iniciante. Uma ansiedade dolorosa me constrange o coração, nesses encontros. É que desejava fazer-me visível aos seus olhos e acariciar seus cabelos, como em outro tempo. Em vão, procuro dizer a você, que estou viva, que a morte é ilusão. Inutilmente busco um meio de arrancá-la das reflexões tristes, arrebatando-a das sombras íntimas, para restituir seu espírito alegria, mas sou forçada a receber suas perguntas doloridas e esperar. Filha do meu coração, rogo-lhe se reanime. Não estamos separadas para sempre. O túmulo é apenas uma porta que se abre no caminho da vida que continua sempre vitoriosa. Quando você puder, interesse-se pelos estudos da alma eterna. Guarde a sua fé em Deus, como lâmpada acesa para todos os caminhos do mundo. Tudo na terra é passageiro. Ainda ontem estávamos juntas, conversando, unidas, quanto aos nossos problemas, e, hoje, tão perto pelo coração, mas tão longe pelos olhos da carne, uma da outra, somos obrigadas a colocar a saudade e a recordação no lugar da presença e da comunhão mais íntima, em nossa alma. Tenha paciência, minha filha, e nunca perca a serenidade. Estarei com você, em todos os seus passos. Abraçados às suas orações e às lembranças carinhosas, que me fortalecem para a jornada nova, e rogando a você muita tranquilidade e confiança em Deus, sou a mamãe muito amiga, que vive constantemente com você pelo coração. Palavra Mãe. Eugênia Braga. Na dolorosa situação dos vossos tempos, observamos a mulher, de modo geral, indiferente aos seus desdeveres. As ilusões políticas, a concorrência profissional, os venenos filosóficos invadiram os lares. São poucas as companheiras fiéis que se mantêm, nos postos de serviço com Jesus, convictas da transitoriedade das posições humanas. Quase sempre, o que se verifica é justamente o naufrágio de luminosas esperanças, que, a princípio, pareciam incorruptíveis e vigorosas. Semelhantes desastres são oriundos do esquecimento de que a nossa linha de frente, na batalha humana, é o lar, com todas as suas obrigações sacrificiais, compelindo as mães, as esposas, filhas e irmãs aos atos supremos da renunciação. Nosso Mestre é Jesus. Nosso trabalho é edificação para a vida eterna. O imprescindível não olvidar que os homens obedecerão, em todas as suas tarefas, ao imperativo do sentimento. Sem esse requisito, são muito raros os que triunfam. O necessário converter o nosso potencial de fé em fonte de auxílio.
Nada conseguiremos no terreno das competições mesquinhas, mas sim na esfera da bondade e da cooperação espiritual. Busquemos compreender, cada vez mais, o caráter transcendente de nossas obrigações. Quando nos referimos ao dever doméstico, claro que não aludimos à subserviência ou à escravidão. Referimos-nos à dignidade feminina com Cristo para que todas nos tornemos devotadas cooperadoras de nossos irmãos. O mau feminismo é aquele que promete conquistas mentirosas, perdido em pregações brilhantes para esbarrar, mais tarde, em realidades dolorosas. Reconhecemos, porém, que o feminismo, esse que integra a mulher no conhecimento próprio, é o movimento de Jesus, em favor do lar, para o lar e dentro do lar. Felizes sois, portanto, pela santidade de vosso ministério. Unamos as mãos no trabalho redentor. Seja nossa casa, o grande abrigo dos corações, onde todos temos uma tarefa sagrada a cumprir. Deus nos-la concedeu, atendendo-nos às aspirações mais elevadas e às súplicas mais sinceras. Cada obstáculo seja um motivo novo de vitória e cada pequena dor seja para nós uma joia do escrínio da eternidade. Deixa que a tormenta do mundo, com suas velhas incompreensões, se atenue pelo poder divino. Não vos magoe os ouvidos o rumor das quedas exteriores. Continuai na casa do coração, certas de que Jesus estará conosco, sempre que lhe soubermos preferir a companhia sacrossanta. Palavras de mãe. Emanuel. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Temos igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde: Fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Para você, mãezinha. Memei. Mãezinha querida, no seu dia abençoado, quando tantos salões se abrem, festivos, para glorificarem seu nome, quero contar-lhe que é em você que eu penso todos os dias, quando volto a casa, depois dos estudos, com os dedos manchados de tinta. Penso em você para guardar meus livros e lavar minhas mãos. Quando alguém me aborrece ou magoa, corro para você com o desejo de ocultar-me em seu colo. Quando o cansaço me encontra, cada noite, busco você para dormir tranquilamente. Mãezinha, quando eu errar, não me abandone. Ampare-me nas asas doces dos seus braços e ensine-me a andar no caminho reto. Você ainda não viu quanto a amo? Fico triste se você chora e estou alegre quando você sorri. Por onde vou, sua imagem está sempre comigo, porque você é o anjo que Deus colocou na terra para guiar meus passos. Adoro você, estou em seu carinho, como a flor no coração amoroso da árvore. Por isso, mãezinha querida, penso em você, não somente hoje, mas sempre, eternamente. Perto da luz. Irmã X. Entre a alma, prestes a reencarnar na terra, e o mensageiro divino travou-se expressivo diálogo.
Anjo bom, disse ela, já fiz numerosas romagens no mundo. Cansei-me de prazeres envenenados e posses inúteis. Se posso pedir algo, desejaria agora colocar-me em serviço, perto de Deus, embora deva achar-me entre os homens. Sabes efetivamente a que aspiras? Que responsabilidade procuras? Replicou o interpelado. Quando falham aqueles que servem a vida, perto de Deus, a obra da vida, em torno deles, é perturbada nos mais íntimos mecanismos. Por misericórdia, anjo amigo, dar-me-ás instruções, conseguirás aceitá-las? Assim espero, com o amparo do Senhor. O céu, então, conceder-te-á o que solicitas. Posso informar-me quanto ao trabalho que me aguarda? Porque estarás mais perto de Deus, conquanto entre os homens, recolherás dos homens o tratamento que eles habitualmente dão a Deus. Como assim? Amarás com todas as fibras de teu espírito, mas ninguém conhecerá, nem te avaliará as reservas de ternura. Viverás abençoando e servindo, qual se carregasses no próprio peito a suprema felicidade e o desespero supremo. Nunca te fartarás de dar e os que te cercarem jamais se fartarão de exigir. Que mais? Dar-te-ão no mundo um nome bendito, como se faz com o Pai Celestial, contudo, qual se faz igualmente até hoje na terra com o Todo Misericordioso, reclamar-se-á tudo de ti, sem que se te dê coisa alguma. Embora detendo o direito de fulgir a luz do primeiro lugar nas assembleias humanas, estarás na sombra do último. Nutrirás as criaturas queridas com a essência do próprio sangue, no entanto, serás apartada geralmente de todas elas, como se o mundo esmerasse em te apunhalar o coração. Muitas vezes, serás obrigado a sorrir, engolido as próprias lágrimas, e conhecerás a verdade com a obrigação de respeitar a mentira. Conquanto venhas a residir no regozijo oculto da vizinhança de Deus, respirarás no fogo invisível do sofrimento. Que mais? Adorarás as outras criaturas para que brilhem nos salões da beleza ou nos torneios da inteligência. Entretanto, raras te guardarão na memória, quando erguidas ao fausto do poder ou ao delírio da fama. Produzirás o encanto da paz, todavia, quando os homens se inclinem à guerra, serás impotente para afastar-lhes o impulso homicida. Por isso mesmo, debalde chorarás quando se decidirem ao extermínio uns dos outros, de vez que te acharás perto do todo sábio e, por enquanto, o todo sábio é o grande anônimo, entre os povos da terra. Que mais? Todas as profissões no planeta são honorificadas com salares correspondentes às tarefas executadas, mas o teu ofício, porque estejas em mais íntima associação com o Eterno e para que não comprometas a obra da divina providência, não terá compensações amoedadas. Outros ceareiros da vinha terrestre serão beneficiados com a determinação de horários especiais. Contudo, já que o Supremo Pai serve dia e noite, não disporás de ocasiões para descanso certo, porquanto o amor te colocará em permanente vigília. Não medirás sacrifícios para auxiliar, com absoluto esquecimento de ti. No entanto, verás teu carinho e abnegação apelidados, quase sempre, por fanatismo e loucura. Zelarás pelos outros, mas os outros muito dificilmente se lembrarão de zelar por ti. Farás o pão dos entes amados. Na maioria das circunstâncias, porém, serás a última pessoa a servir-se dos restos da mesa, e, quando o repouso felicite aqueles que te consumirem as horas, velarás, noite adentro, sozinha e esquecida, entre a prece de Deus, e, em razão disso, terás por dever agir com o ilimitado amor com que Deus ama. Anjo bom, disse a alma, em pranto de emoção e esperança, que missão será essa? O emissário divino endereçou-lhe profundo olhar e respondeu num gesto de bênção. Serás mãe. Perto de Deus. Irmã X. Entre a alma, prestes a reencarnar na terra, e o mensageiro divino travou-se expressivo diálogo. Anjo bom, disse ela, já fiz numerosas romagens no mundo. Cansei-me de prazeres envenenados e posses inúteis. Se posso pedir algo, desejaria agora colocar-me em serviço, perto de Deus, embora deva achar-me entre os homens. Sabes efetivamente a que aspiras? Que responsabilidade procuras? Replicou o interpelado. Quando falham aqueles que servem a vida, perto de Deus, a obra da vida, em torno deles, é perturbada nos mais íntimos mecanismos. Por misericórdia, anjo amigo, dar-me-ás instruções, conseguirás aceitá-las? Assim espero, com o amparo do Senhor.
O céu, então, conceder-te-á o que solicitas. Posso informar-me quanto ao trabalho que me aguarda. Porque estarás mais perto de Deus, conquanto entre os homens, recolherás dos homens o tratamento que eles habitualmente dão a Deus. Como assim? Amarás com todas as fibras de teu espírito, mas ninguém conhecerá, nem te avaliará as reservas de ternura. Viverás abençoando e servindo, qual se carregasses no próprio peito a suprema felicidade e o desespero supremo. Nunca te fartarás de dar e os que te cercarem jamais se fartarão de exigir. Que mais? Dar-te-ão no mundo um nome bendito, como se faz com o Pai Celestial, contudo, qual se faz igualmente até hoje na terra com o Todo Misericordioso, reclamar-se-á tudo de ti, sem que se te dê coisa alguma. Embora detendo o direito de fulgir a luz do primeiro lugar nas assembleias humanas, estarás na sombra do último. Nutrirás as criaturas queridas com a essência do próprio sangue, no entanto, serás apartada geralmente de todas elas, como se o mundo esmerasse em te apunhalar o coração. Muitas vezes, serás obrigado a sorrir, engolido as próprias lágrimas, e conhecerás a verdade com a obrigação de respeitar a mentira. Conquanto venhas a residir no regozijo oculto da vizinhança de Deus, respirarás no fogo invisível do sofrimento. Que mais? Adorarás as outras criaturas para que brilhem nos salões da beleza ou nos torneios da inteligência. Entretanto, raras te guardarão na memória, quando erguidas ao fausto do poder ou ao delírio da fama. Produzirás o encanto da paz, todavia, quando os homens se inclinem à guerra, serás impotente para afastar-lhes o impulso homicida. Por isso mesmo, debalde chorarás quando se decidirem ao extermínio uns dos outros, de vez que te acharás perto do todo sábio e, por enquanto, o todo sábio é o grande anônimo, entre os povos da terra. Que mais? Todas as profissões no planeta são honorificadas com salários correspondentes às tarefas executadas, mas o teu ofício, porque estejas em mais íntima associação com o Eterno e para que não comprometas a obra da divina providência, não terá compensações amoedadas. Outros ceareiros da vinha terrestre serão beneficiados com a determinação de horários especiais. Contudo, já que o Supremo Pai serve dia e noite, não disporás de ocasiões para descanso certo, porquanto o amor te colocará em permanente vigília. Não medirás sacrifícios para auxiliar, com absoluto esquecimento de ti. No entanto, verás teu carinho e abnegação apelidados, quase sempre, por fanatismo e loucura. Zelarás pelos outros, mas os outros muito dificilmente se lembrarão de zelar por ti. Farás o pão dos entes amados. Na maioria das circunstâncias, porém, serás a última pessoa a servir-se dos restos da mesa, e, quando o repouso felicite aqueles que te consumirem as horas, velarás, noite adentro, sozinha e esquecida, entre a prece de Deus, e, em razão disso, terás por dever agir com o ilimitado amor com que Deus ama. Anjo bom, disse a alma, em pranto de emoção e esperança, que missão será essa? O emissário divino endereçou-lhe profundo olhar e respondeu num gesto de bênção. Serás mãe. Poema de gratidão. Lembra-me, mãe querida, a glória que me deste, alegria do lar no lençol de cravinas, a mesa, o livro, o pão e as canções cristalinas, as preces de ninar, no humilde berço agreste. Ao perder-te, no mundo, o carinho celeste, vendo-te as mãos em cruz, quais flores pequeninas, fui chorar-te, debaúde, ao pé das casuarinas, buscando-te a presença entre a lousa e o cipreste. Entretanto, do além, caminhavas comigo, vinhas, a cada passo, anjo piedoso e amigo, guardar meu coração na fé radiante e calma. E, quando a morte veio expor-se à noite escura, solucei de alegria, em preces de ternura, em te revendo a luz, conduzindo minha alma. Abílio Barreto. Poema de mãe. Anália Franco. Meu filhinho, o santuário de minha alma acendeu todas as lâmpadas de que dispunha e adornou-se com todas as flores do jardim de minhas longas esperanças para receber-te. Cada frase tua possui uma vibração diferente e sublime para o meu organismo espiritual e, por isto, utilizo-me hoje da vida e da obediência da terra, que se move ao redor do sol para melhor reter-lhe os divinos raios. Antes que pousasses em meu colo, os dias eram para mim a expectativa torturante e secular em sombria furna. Entretanto, quando me beijaste pela primeira vez, tudo o que era obscuro e monstruoso banhou-se de inesperada luz.
Fontes ocultas se desataram cantando, e calhaus que feria mostraram gemas celestiais. O pesado orvalho das lágrimas converteu-se em chuva de bênçãos, precipitando-se na terra sequiosa e fecundando divinas sementes de amor e eternidade. Preliberei, desde então, a glória da vida, nos deliciosos segredos que envolvem. Celebrei-te a vinda como acontecimento máximo de minha passagem no mundo. Renovaste-me o calendário íntimo e consolidaste novas forças do governo do meu destino, ensinando-me a louvar o poder celeste, portador do teu coração de luz às minhas células mais recônditas que, à maneira de um grande povo, reverenciam em ti o enviado de redenção e paz, concórdia e alegria. Rei de minha alma, vieste aos meus braços com a destinação de uma estrela para o meu caminho e orgulho-me de sentir-te os raios renovadores. Minha serenidade vem da tua harmonia. Só aspiro a uma glória, a de permanecer contigo no reino da perfeita compreensão. Só desejo uma felicidade, a de contemplar alegria calma e bela em teus olhos misteriosos. Teu coração é o tenro arbusto que se converterá em tronco abençoado com a ajuda de minha alma, que, manancial de carinho, te afagará as raízes. Em breve, serás a árvore robusta e magnânima, enquanto continuarei sendo a fonte inalterável aos teus pés, rejubilando-me com a graça de ver-te espalhando flores e frutos, perfume e reconforto aos viajantes da estrada. Filho de minha ternura, de onde vens? De onde vimos? Cale-se o cérebro que, muitas vezes, não passa de um filósofo negativo, e fale, entre nós, o coração, que é sempre o divino profeta da imortalidade. Vens para mim da coroa resplandecente da vida e venho, por minha vez, ao teu encontro, emergindo do amor que nunca morre. Abro-te as portas do mundo e levas-me ao santuário da fraternidade, porque, ao influxo de tua caridade indefinível em meu ser, a minha existência se dilata, cresce e se renova, fazendo meus os filhos alheios e desfazendo-se em amor e renúncia no templo da humanidade inteira. Por amor à criança. Emmanuel. Nós que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher, suplicando pelos filhinhos das outras. Peçamos às ceareiras do bem pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidos pela ventania do infortúnio, nas promessas do alvorecer. Pelas crianças que foram enjeitadas nos becos de ninguém, pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas, pelas que sugam os próprios dedos, contemplando, por vidraças faustosas, a comida que sobeja desperdiçada, pelas que nunca viram a luz da escola, pelas que dormem, estremunhadas, na goela escura do esgoto, pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformam em cobaias de vermes destruidores, pelas que a tuberculose espia, assanhada, através dos molambos com que se cobrem, pelas que se afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão, pelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino, pelas que foram perfilhadas por falsa ternura e são mantidas nas casas nobres quais pequenas alimares constantemente batidas pelas varas da injúria, e por aquelas outras que caíram, desorientadas, nas armadilhas do crime são entregues ao vício e indiferença, entre os ferros e os castigos do cárcere. Mães da terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos, descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembremos o apelo inolvidável do Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. E recordemos, sobretudo, que se o homem deve edificar as paredes imponentes do mundo por vindouro, só a mulher poderá convertê-lo em alegria da vida e carinho do lar. Prece à Mãe Santíssima. Anália Franco. Mãe Santíssima. Enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes, que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelaste, incessantemente, pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus, auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos.
Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduza-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós a nível as asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir, diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema felicidade: Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Prece dos filhos. Rui. Senhor, que criastes as leis que nos regem e o mundo que nos acolhe, que nos destes a glória solar por luz de vossa onipresença e o manto estrelado que resplende nos céus por divina promessa de que a vossa misericórdia fundirá, em laura fulgurante de redenção, as trevas dos nossos erros, que sois a justiça dos justos, a santidade dos santos, a sabedoria dos sábios, a pureza dos puros, a humildade dos humildes, a bondade dos bons, a virtude dos virtuosos, a vitória dos triunfadores do bem e a fidelidade das almas fiéis. Derramai a bênção de vossa compaixão sobre nós, a fim de que venhamos, ainda mesmo por relampagueante minuto, a esquecer os horizontes anuviados da terra, em que se acumulam as vibrações letíferas de nossas malquerenças e o fumo empestado de nossos desesperos, convertidos na miséria e no ódio que se voltam, constantes, contra nós, da caliça do tempo. Fazei, Senhor, que se nos dobre aos serviços sobre os campos do planeta que semeastes de fontes e embalsamastes de perfumes, que engrinaldastes de flores e loirejastes de frutos, e se nos acomode o pensamento na oração, olvidando, por um momento só, a lei de Caim, ao que temos atrelado o carro dos nossos falsos princípios de soberania e de força, ensanguentando searas e templos, lares ou escolas, e assassinando mulheres e crianças, a invocarmos a chacina e a violência por suposto direito das nações. E permiti, ó Deus da liberdade infinita, que irmanados no santuário doméstico possamos todos nós, ante a paz que nos requesta o trabalho delvando o futuro, louvar-vos o nome inefável, reconhecidos as nossas deserções e as nossas calamidades, a coroa de heroísmo e o tesouro de amor que brilham em nossas mães. Provação materna. Valentim Magalhães. Gritava a velha Messiã, em rede morne-lang, bate, meu filho. Zuz o chicote a preceito. Um cervo é igual ao boi que nasceu para o eito. Dos salões da fazenda ao derradeiro mangue, esculpira a fidalgo um carrasco perfeito, mas vem a morte, um dia, e leva o filho eleito, a matrona pranteia e larga o corpo e o zangue. No além, cai Dom Muniz em abismos de prova. Aflita, a pobre mãe pede a Deus vida nova, quer guardá-lo, outra vez, numa estrada sem brilho. Hoje, mulher sem lar, definha, a pouco e pouco, e, aos duros repelões de um jovem cego e louco, roga, em pranto de amor, não me batas, meu filho. Rainha do lar. Memei. Doce rainha do lar, quem te relacionará aos sacrifícios? Que concha sublime te guardará na terra, as pérolas do coração, vertidas em forma de lágrimas, para definir-te o salário no céu. Todos te devem carinho, raros te conhecem no esplendor de tua renúncia. Embora desconhecidas, porém, as tuas mãos de luz alimentam a vida, teces e renda do berço e guardas a nossa existência no ninho acolhedor de teus braços, orvalhando-nos de ternura para que venhamos e crescer no entendimento. Isolada no pequenino reino doméstico, sustentaste-nos os passos primeiros, ensinando-nos a pronunciar o nome de Deus, quando todos se fatigavam, à frente de nossos caprichos, era teu coração nosso invariável refúgio. Desapegaste a ti mesma de todos os adornos para que nos enfeitássemos de ilusão, quanta vez esquecendo-te a distância de nossos triunfos. Nem por isso te revoltaste, anjo amigo. Bastava que a dor nos anuviasse os olhos para que as tuas mãos desfalecessem de amor, acariciando-nos a face tristonha e arrebatando-nos, de novo, a música da sorriso. Muitos serguaram aos clarins da fama, relegando-te à obscuridade, e outros muitos atingiram as culminâncias do ouro e do poder, olvidando-te no infortúnio. Entretanto, mãezinha, teus lábios sorriam felizes, abençoando-lhes a vitória.
Vives na base de todos os monumentos do mundo, no entanto, quão poucos se lembrem de ti, crucificada no sofrimento para que a alegria e o progresso assinalem o esforço das criaturas distraídas da terra. Enxuga, porém, o teu pranto oculto e não permitas que a flagelação e a saudade, a mágoa e o desencanto te sufoquem a alma. Ainda mesmo a punhalada de angústia, crê e espera, ama e ajuda sempre. Do teu trono de humildade e aflição, alça teu pensamento ao caminho estrelado, porque na glória do céu a tua dolorosa vigília é abençoada pela divina soberana, cujo filho é o nosso excelso rei coroado de espinhos. Reflexões de Mãe Maria F. de Souza. O coração não perde os grandes sentimentos que nos animam em toda a vida, tão somente porque a morte nos altera o caminho. As mães continuam, cada vez mais vivas, amando mais os filhinhos de sua alma. Nosso primeiro pensamento, depois da separação do corpo, é volver ao mundo e ensinar o caminho da verdade aos nossos amados que ficam à distância. Os obstáculos, porém, são muito grandes e, por mais que façamos, é muito difícil desfazer as dúvidas que aparecem. De qualquer modo, no entanto, não renunciamos à tarde de auxiliar, embora saibamos que muitos dos nossos não nos possam aceitar as ideias renovadoras. Não exigimos, contudo, a crença no que afirmamos. Basta compreendermos a necessidade de servir a Deus, em favor de nós mesmos. O imenso carinho das mães não termina no túmulo. O coração materno encontra sempre o seu melhor sustentáculo no amor de que se alimenta. Enquanto a providência divina permite, peregrinamos em torno daqueles que são as flores da nossa vida. E penso que as lágrimas de nossa devoção caem sobre os nossos filhos, como o orvalho do céu sobre as plantas, porque tudo faz por auxiliá-los e sustentá-los na missão de que se incumbem na terra. Num mundo qual o nosso, a harmonia não é uma luz que possa estar acesa todos os dias, mas os espíritos da espera carnal nos ajudam a descobrir as flores que o céu nos destina. Guardamos conosco, entretanto, a certeza de que Deus nos concederá sempre a paz de que necessitamos, na jornada para o alto, e o consolo de saber que a mão do Senhor tudo converte para o bem, com o auxílio do tempo. Esperemos, pois, o futuro. Sabes disso? Emmanuel. Essas doces crianças que observas, com sublime enternecimento, são teus filhos, pérolas de luz, cujo escrínio gerou no coração, muitas vezes coagulando as próprias lágrimas. Tomaste algo de teu sangue e amassaste-o com o hálito de teu hálito, adicionaste os melhores sonhos e os mais límpidos ideais e formaste semelhantes maravilhas que te nasceram por esperanças em flor. Sentindo-as por aves frágeis, busca de asilo em teu peito, sabes acolher-lhes as necessidades no carinho incessante. Dias de laborioso cuidado, preservando-lhes existência. Noites de dolorosa vigília, quando a enfermidade aparece. Alimento, agasalho, escola, responsabilidades e inquietações. Entretanto, mais tarde, nunca te lembrarás de cobrar-lhes impostos de reconhecimento ou exigir se convertam em fantoches de teus caprichos. Ver-lhes a honradez e o trabalho, o passo reto e a independência construtiva representa, em verdade, todo o triunfo que ambicionas. E, um dia, dobrado longo tempo sobre a tua renúncia, se essas crianças, transfiguradas em pessoas adultas, caem sob terríveis enganos, na conquista da experiência, sabes esquecer as rugas de dor e refazer os ossos desconjuntados. Sabes começar a luta de novo para ajudar os rebentos da PRC e a vida a se transferirem das dívidas de aflição para os júbilos do resgate. E a todos os que te reprovam o devotamento e a fadiga, censurando-te a persistência no sacrifício, sabes responder, na mesma reserva de confiança e ternura, com alegria misturada de pranto, são meus filhos. Isso acontece no lar terreno, onde as criaturas humanas, embora imperfeitas, não se resignam a ferretear os próprios filhos com estigma de escravos. Imagina, pois, a longanimidade do amor que vibra e reina, infinito, no lar divino da criação. Santa Maternidade. Epifanio Leite. Preito de amizade a dois companheiros do pretérito, atualmente reencarnados em provação regenerativa, recordo, Castelã. O narciso trescala do teu colo a fulgir de joias soberanas. Alguém morre na festa. E, soberba, te ufanas do jovem que impeliste ao suicídio na sala. Tempos correram, presto.
entre humildes choupanas, trazes agora ao peito um filhinho sem fala, mutilado ao nascer, flor que se despetala, no trato de aflição da prova em que te fanas. Restauras, padecente, a vítima de outrora, ontem, transviada e ré, hoje, mãe que ama e chora. Salve a reencarnação, passaporte ao futuro. Mãe, agradece a dor. No porvir que vem perto, brilharás como estrela, ante o filho liberto, e alcançarás, ditosa, o reino do amor puro. Saudade vazia. Desde muito chorava o belo filho morto, num desastre de mar insuntuoso falucho. Triste, a fidalga anciã vivia em pranto e luxo, no esplêndido solar ao pé de velho porto. Certo dia, a criada, em rijo desconforto, dá-lhe um pobre enjeitado, um magro pequerrucho. Ela clama, não quero. Isto é morcego e bruxo, tem na face de monstro nariz feio e torto. E a dama solitária, em angústia insofrida, atravessou a morte e acordou noutra vida, buscando, ansiosa e rude, a afeição do passado. Debalde soluçou, na lição do destino. Ao desprezar na terra o infeliz pequenino, recusara, orgulhosa, o filho reencarnado. Jorge Faleiros. Seara de ódio. Espírito irmão X. Não. Não te quero em meus braços, dizia a jovem mãe, a quem a lei do Senhor conferira a doce missão da maternidade, para o filho que lhe desabrochava do seio. Não me furtarás a beleza. Significas trabalho, renúncia, sofrimento. Mãe, deixa-me viver. Suplicava-lhe a criancinha no santuário da consciência, estamos juntos. Dá-me a benção do corpo. Devo lutar e regenerar-me. Sorverei contigo a taça de suor e lágrimas, procurando redimir-me. Completar-nos-emos. Dá-me arrimo, dar-te-ei alegria. Serei o rebento de teu amor, tanto quanto serás para mim a árvore de luz, em cujos ramos tecerei o meu ninho de paz e de esperança. Não, não. Não me abandones. Expulsar-te-ei. Piedade, mãe. Não vês que procedemos de longe, alma com alma, coração a coração? Pedi. Que importa o passado? Vejo em ti tão somente o intruso, cuja presença não. Esqueces-te, mãe, de que Deus nos reúne. Não me cerres a porta. Sou mulher e sou livre. Sufocar-te-ei antes do berço. Compadece-te de mim. Não posso. Sou mocidade e prazer, és perturbação e obstáculo. Ajuda-me. Auxiliar-te seria cortar em minha própria carne. Disputo a minha felicidade e a minha leveza feminil. Mãe, ampara-me. Procuro o serviço de minha restauração. Dia a dia, renovava-se o diálogo sem palavras, até que, quando a criança tentava vir à luz, disse-lhe a mãezinha cega e infortunada, constrangendo-a a beber o fel da frustração. Torna a sombra de onde vens. Morre. Morre. Mãe, mãe. Não me mates. Protege-me. Deixa-me viver. Nunca. Socorre-me. Não posso. Duramente repelido, caiu o pobre filho nas trevas da revolta e, no anseio desesperado de preservar o corpo tenro, agarrou-se ao coração dela, que destrambelhou, à maneira de um relógio desconcertado. Ambos, então, ao invés de continuarem na graça da vida, precipitaram-se no despenhadeiro da morte. Desprovidos do invólucro carnal, projetaram-se no espaço, gritando acusações recíprocas. Achavam-se, porém, ligados um ao outro, pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando-se por muito tempo, detestando-se e recriminando-se mutuamente. A sementeira de crueldade atraía a seara de ódio. E a seara de ódio lhes impunha nefasto desequilíbrio. Anos e anos desdobraram-se, sombrios e inquietantes, para os dois, até que, um dia, caridoso espírito de mulher recordou-se deles em preces de carinho e piedade, como a ofertar-lhes o próprio seio. Ambos responderam, famintos de consolo e renovação, aceitando o generoso abrigo. Envolvidos pela carícia maternal, repousaram enfim. Brando sono pacificou-lhes a mente dolorida. Todavia, quando despertaram de novo na terra, traziam o estigma do clamoroso débito em que se haviam reunido, reaparecendo, entre os homens, como duas almas apaixonadas pela carne, disputando o mesmo vaso físico, no triste fenômeno de um corpo único,
sustentando duas cabeças. Sementeira. Mamãe, pergunta a pequena contemplando a sementeira, por que razão há marmelos ao lado da pimenteira? É verdade, Manuelita,